Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela aguardar para o nosso painel. Vamos começar o painel conversando com especialistas e supermercadistas. O objetivo desse painel é que cada um coloque a sua experiência aqui no debate e todos são convidados a participar. A dinâmica vai ser da seguinte maneira: nós vamos começar conversando aqui com os nossos especialistas, que vão se apresentar, e os supermercadistas. Depois desse bate-papo, que vai ser breve, vão passar para vocês fazerem perguntas, e todas as perguntas são bem-vindas. O tema desse painel vai ser sobre as tendências do varejo. A gente sabe que hoje a tendência existe de vários setores dentro de um supermercado. Afinal, o supermercado tem N obrigações, né? N situações a cumprir. Mas, nesse caso, nós vamos trabalhar com duas tendências, que é a parte dos equipamentos, que é com o Jefferson, que é o diretor da Equinox Equipamentos, e com o Ricardo, que é da EOS Solar. Então, o papo vai ser o seguinte: vamos passar para eles se apresentarem, depois vamos passar para a Ângela Maria e a Sirlene. Vamos lá, então. Ricardo, eu queria que tu comentasse um pouquinho do teu produto, né? O que ele traz de vantagem. Conta um pouquinho da tua história e diz as vantagens que ele tem para o setor supermercadista. Bom, então, meu nome é Ricardo, proprietário da EOS Solar. Nós temos aí hoje em torno de 10 ou 12 supermercados como cliente, né? E creio que um custo fixo que todo mercadista tem é a conta de energia. Às vezes ele tem uma preocupação de aumentar seu lucro, ou até com a concorrência cada vez mais acirrada, tentar baixar um pouquinho o preço do produto para poder vender mais, né? Com o sistema solar fotovoltaico, ele pode economizar até 95% na conta de energia. Então, ele pode escolher se ele vai baixar o preço do produto dele para poder vender um pouco mais e, quem sabe, ganhar mais clientes, ou se ele vai aumentar a margem de lucro dele, né? Então, nós vimos nos mercados, um cliente potencial. Tanto é que é o nosso maior cliente hoje, somados, são os mercados, né? Então, vamos agora com o Jefferson. Tudo bem? Parabéns para todo mundo que se deslocou e está aqui. Meu nome é Jefferson, sou diretor da Equinox Equipamentos. A gente está trabalhando aí junto com os supermercadistas aí na faixa de 10 anos. E a gente diz hoje que a gente não vende equipamentos, a gente transforma o negócio e as pessoas. Então, o supermercado ele tem muito a dar e a gente está aí para contribuir e fazer essas lojas serem mais rentáveis e trazer mais lucratividade para vocês todos. E a gente engrandece o nosso trabalho, mostrando isso para todos os clientes finais. Vamos comentar um pouquinho da história de vocês, por favor? Eu sou a Ângela, é a primeira vez aqui em Passo Fundo. Eu tenho 3 lojas de supermercado em Curitiba. Eu sou Sirlene e eu moro em Guaporé, tenho um mercado. Esse meu mercado fazem só 3 anos que eu tenho ele, é bem recente, na verdade, né? Um ramo novo para mim, porque eu nunca estive nesse ramo de mercados totalmente diferente, mas com grandes desafios, né? Vim hoje participar dessa feira, que estou achando bem interessante, até porque é minha primeira feira, até para a gente verificar o que tem de novidades, o que tem de equipamentos, porque sempre a gente precisa vender mais, né? Então, é isso aí. Bom, então vamos puxar aqui um assunto, né, com o Jefferson, a parte de equipamentos, falando em tendência. O que tu entende, Jefferson, que o supermercadista, ou até mesmo o varejista em geral, ele pode fazer na loja dele e que seja, não vamos falar uma coisa futurística, mas uma coisa real, que seja prática e que já traga retorno. O que são as tendências que tu está vendo hoje na parte de equipamentos que tu pode passar para a gente? Olha, existe várias maneiras de tu fazer a tua loja seguir as tendências, certo? A gente tem a questão da sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade. São segmentos hoje que qualquer marketing trabalha muito em cima. Então, vamos levar em consideração que tu tem uma loja, supermercado, tu é um supermercadista e tu quer seguir as tendências. Então, são 3 pilares. Tá, mas até agora eu não falei em equipamento, né? Então, vamos lá. Sustentabilidade, economia. Refrigeradores com portas, é uma tendência que vem de 5 anos para cá muito forte.
para isso, muitas vezes também a tendência da sustentabilidade é tu trabalhar com ilhas que trabalham de uma forma mais econômica, que façam degelo automático, não precisa estar raspando gelo. Então, isso segue a tendência do mercado e já atende outra parte, que tu pode vender ela também para o teu cliente como um algo a mais. Tu vende isso como um conceito. O design, né? Muitas vezes a gente observa hoje que o supermercadista está investindo muito na apresentação da loja, né? Um conforto, né? Porque o consumidor, quando vai no supermercado, ele está, além de estar procurando o produto que está na lista dele, ele quer um ambiente agradável. Com certeza. Se na nossa casa a gente faz móveis sob medida, né? A gente tem um piso porcelanato, a gente tem um forro diferente, o supermercado é a mesma coisa. Então, quanto mais tempo tu deixar teu cliente lá dentro, a tendência dele consumir mais ou ele procurar aquele ponto por mais vezes durante a semana dele de compra vai fazer com que tu fature mais, né? Então, mais uma tendência que tem, agora tirando essa parte de ecologia e diversidade, talvez também incluir na diversidade, é você trabalhar com outras cores dentro da tua loja. Hoje, as gôndolas têm várias cores, já existe grafite. Eu lembro a primeira loja que eu montei há 7 anos atrás, de gôndola preta, ela era fora da realidade. E hoje eu não lembro a loja que eu monto de gôndola que não seja preta, de 2 anos para cá. Então, tudo isso tem a ver com essa parte do cliente querer, né, a inovação, as coisas diferentes. E a cara da tua loja é a cara do teu negócio, é o que tu quer vender e a imagem que tu representa. Só para dar uma complementação, a gente é bombardeado de informação o dia todo no celular, né? Pô, imagina quantas 1000 informações a gente tem. Então, a gente escolhe logo cedo onde a gente quer comprar. Então, a loja ela tem que ter um design, uma tendência que siga o mercado. Porque a gente tem um pouco do efeito manada. Então, a gente vai geralmente buscar a loja que a gente se identifica. Então, eu sempre digo, quando eu vou fazer uma loja, né? Ela não precisa ser chique. Ela vai atingir um tipo de cliente. Mas ela precisa ser moderna. E, para ser moderna, basta você seguir a tendência. E agradável, né? Vamos agora pegar os supermercadistas que tiveram essa... Vamos ver. A Sirlene teve há 3 anos essa experiência de construir uma nova loja, né? Bom, vamos ver, eu quero ouvir um pouquinho as dificuldades que tu teve na hora de decidir a montar um supermercado. Os desafios que tu teve em encontrar um fornecedor, construir a tua loja. Então, como que eu já comentei, né? Para mim também foi tudo novidade. Então, até mesmo para poder escolher os equipamentos, montar todo o mercado, foi um desafio, porque se começou por orçamentos e tal, e, além disso, com algumas opiniões. Então, assim, hoje eu vejo que tem N equipamentos no mercado que estão inovando e a gente precisa cada vez mais estar por dentro, estar buscando, até porque, que nem falastes antes, aí já tem as ilhas, que já tem o degelo. Então, são todos esses detalhes que, que é bem importante a gente ter, porque todo o serviço que dá dentro do mercado, todas aquelas ilhas, fica aquele gelo, né? Aí pega uma ilha que já não precisa fazer isso, olha só que legal que é, né? E fora todo o trabalho que dá. Então, como é importante a gente poder participar disso e ver como está inovando, como tem coisas novas no mercado e que a gente precisa, tá? Além, que nem você já dissesse aí, além da gente... a gente precisa de inovação porque o cliente quer isso. Uma necessidade. E quando tu adquiriu os teus equipamentos, hoje tu vê que tu adquiriu corretos? Sim, para o momento foram corretos e tal. Mas, lógico, hoje eu já percebo que, em vista do tempo corrido, estou crescendo, meu mercado está crescendo, eu já preciso me adaptar, preciso comprar novos equipamentos maiores, enfim, né? Mas, para a época, sim. Para a época, eu acredito que eu adquiri correto. Perfeito, perfeito. Vamos ver aqui a Ângela, que já tem uma experiência maior, supermercado, provavelmente já passou por mais de uma reforma, né? Comentar um pouquinho o que tu vê nessa parte de equipamentos. Se valoriza na hora do cliente entrar na tua loja, ele consumir mais.
Sim, com certeza valoriza. O que é muito importante é você fazer um planejamento e fazer um dimensionamento do teu negócio, daquilo que você quer. Porque hoje, principalmente com a questão da energia, que é cara, então muitas vezes você coloca um balcão com uma capacidade muito grande e aí você vem toda uma questão de gastar mais energia, de você ter que ter uma exposição maior, de dar mais quebra em carne. Então tem que ser feito um estudo. Nós brasileiros temos o costume de ir fazendo, né? Vai fazendo de qualquer jeito e a gente não para planejar. Principalmente quem vai reformar, não gasta o dinheiro que tem lá para comprar equipamento. Hoje tem várias linhas de crédito que você pode ir pagando com o tempo. Deixa para o capital de giro lá para gerar mercadoria. Quando eu comecei em 99 em Curitiba, eu comprei uma lojinha pequenininha e ali eu fui reformando, fui fazendo. Aí o meu sonho era construir uma loja de supermercado mesmo, né? E na época a minha loja foi a primeira de uma agência da Caixa Econômica que eu fui fazer o BNDES. E precisava muito documento. Mas hoje eu tenho uma loja construída realmente para supermercado. Então você não tem mais aquela dificuldade com prefeitura que não quer te dar alvará. Porque você tem que, no mínimo, com 10, 15 órgãos, né, que você tem que negociar. E aí você tem o desafio do dia a dia. Então, muitas vezes, você fica ali só com a burocracia e não tem tempo de trabalhar. E hoje a gente está vivendo uma situação que todos estão apreensivos, a gente está com baixa venda, precisa fazer algo diferente, mas fazer o quê? O que é esse diferente? E aí tem as pessoas apavoradas aí com atacarejo. Mas o que eu vejo hoje? E com os aplicativos? Vocês aqui, pelo menos eu percebi que vocês estão mais sossegados em relação a isso. Mas Curitiba eu tive na quinta-feira passada de manhã no workshop da SA Varejo, que eles reúnem a indústria e os varejistas. E essas tendências de aplicativo, então, está todo mundo achando que o supermercado vai fechar. Mas qual que é o desafio deles? O desafio deles é entregar o perecível e entregar num tempo rápido, de no máximo 2 horas. Quem é que faz isso? Quem consegue entregar isso? O supermercado de bairro, porque ele está próximo e ele tem o perecível. Então, por mais que venha a Amazon, que venha outros aí, mas nós que estamos no bairro, que somos de mercados menores, nós temos isso na palma da mão. Porém, precisamos ir para a qualificação das pessoas, que foi o caso, eu pelo menos não vi um curso de açougue que nem aqui. 2 anos atrás, a minha filha esteve aqui, já quando foi em Novo Hamburgo, e hoje eu tive a oportunidade de assistir. Por quê? Porque o óleo de soja, os commodities, você vai em qualquer lugar. Às vezes, você vai numa mercearia lá que está caindo, lá está cheia de gato, lá, mas você precisa de uma lata de óleo. Ela é embalada, você compra. Agora, você compraria uma carne num lugar que está sujo? Não. Então, qual que é o diferencial? É o perecível, é o hortifruti, é a padaria, é a carne. Mas, para isso, precisa treinar. Então, eu vejo que a tendência... Oi? A tendência é a gente se especializar. Então, nós temos que nos tornarmos especialistas no nosso bairro. Que aí pode vir o aplicativo, vai tirar um pouquinho? Vai. Vai o atacarejo tirar um pouquinho? Vai. Mas a pessoa, qual que vai ser o fluxo dela? O fluxo dela vai ser naquele hortifruti que ela não encontra no atacarejo, no açougue, com o atendimento daquele açougueira que corta para ela naquele momento que ela vê a carne. Em Curitiba, o pessoal é bem desconfiado, então você tem que mostrar a peça da carne, cortar e mostrar para ela ainda antes de colocar no pacote, porque senão ele não acredita que aquela carne que ele comprou, que foi cortada, é a que ele levou para casa. Então, a gente tem que aproveitar isso. Não pode reclamar disso. Que bom! Aí você tem a oportunidade de oferecer esse serviço. Como a Cleia falou, a gente tem que desmistificar essa questão do supermercado, que tudo é difícil, que ninguém quer trabalhar. Olha que hoje o Clóvis falou que açougue e carne é produto nobre. Carne é produto nobre e açougueira é uma profissão nobre. A gente tem que olhar isso, eles como profissionais, dar um pouco de glamour também para o açougueiro, porque a maioria às vezes tem vergonha de falar que é açougueiro. E nós precisamos dele, né? E como o cliente gosta de chegar e chamar o açougueiro pelo nome e pedir aquela carne. Então, a tendência qual que é? Gente cuidando de gente. Bom, muito interessante isso, porque a gente acabou o assunto se envolvendo na parte dos perecíveis, que realmente é o diferencial dos supermercados, principalmente as lojas de bairro, os perecíveis de qualidade.
para ter perecíveis, queria ouvir um pouquinho do Jefferson, de equipamentos, e logo em seguida, porque equipamentos de refrigeração consomem energia, passar para o Ricardo. Comentar um pouquinho do que a Ângela e o que a Sirlene falaram. O que tu acha essa parte de equipamentos pode contribuir para esse tipo dos perecíveis, né? Tanto mostrar como entregar uma temperatura adequada para o consumidor e até respeitar todas as legislações, né? Como é que funciona isso? Se a gente seguir uma linha de raciocínio, né, que a gente falou do equipamento aberto, fechado, a tendência, então, da gente fazer para hortifruti ter o balcão refrigerado, né? Muitos não têm, acho que tem consumo e eu acho que a quebra é muito maior do que tu não ter. Aconselho esse equipamento sempre aberto, sem portas, porque o hortifruti a gente não tem o hábito de buscar no refrigerador e aí a porta inibe um pouco a venda. Como a temperatura dele é geralmente na faixa de 10 graus, pode trabalhar com equipamento aberto que não tem problema nenhum. Questão sanitária, né? Falou tantos perecíveis, né? Uma preocupação, uma das que eu mais tenho quando eu vou fazer uma reformulação de loja de um cliente meu, é a parte do açougue. Um balcão de açougue mal cuidado, ele estraga o ambiente. Começa pelo cheiro. Então, a exposição, hoje existe luz de LED, 3.000K, 4.000K, 6.000K, cada uma com um efeito para cada tipo de produto. Então, as carnes, existe um LED especial para não queimar, para não tirar característica, não dar aquele aspecto de carne verde, a parte do friamberia também, né? Então, o equipamento, junto com a apresentação, eu acho que, não porque a gente trabalha com isso, mas ele tem que estar bem apresentável. Higiene dele, né? Eu acho que é indispensável. Muitas vezes faça-se investimentos em outros setores e o equipamento tem que esperar um pouquinho, mas a higienização dele é bem importante também. Eu quero falar um pouco do consumo e falar uma novidade para vocês que talvez muitos não saibam. A linha de refrigeração, ela vem se modernizando, tá? E essas tendências têm a ver com o consumo também. Está entrando muito forte na linha de refrigeração a linha de motores inverter. Para quem não entende, a linha de motor inverter já existe o ar-condicionado, a economia é na faixa de 30% de energia, e ele tem também a questão, como é a economia dele, ele não tem picos de arrancada, diferente de qualquer outro motor elétrico ou compressor, enfim. Então, existe uma preocupação grande a nível Brasil. O gás de refrigeração, hoje já existe o R290, ele é um gás ecologicamente correto, diferente de R22, gases antigos que já são ultrapassados. Então, existe uma preocupação da indústria com a sustentabilidade, com a economia, além dos outros aspectos que tem por vir. Então, só para tentar concluir, que a colega falou, realmente, então, a apresentação deles tem a ver com iluminação, higiene, e quando puder substituir quanto antes, porque aí tu já vai pegar um com motor inverter e já vai estar economizando também. Então, muitas vezes, é melhor tu fazer um investimento financiado, o próprio custo de operação cai, né, da energia ou do empenho de tu ter que fazer um degelo manual ou custo de mão de obra, e vai te trazer mais resultado e vai somar junto na tua venda do perecível ou de qualquer outro produto. Ricardo? Assim como o Jefferson falou, a energia cada vez preocupa mais, né? O mercadista ele tem um custo elevado hoje para manter refrigerado, então as empresas, algumas pelo menos, ou as pessoas buscam às vezes sempre o mais barato, né? A gente sabe que um equipamento desses, um motor inverter é um pouquinho mais caro, só que ele se paga ao longo do tempo, né? E mesmo que você tenha todos os equipamentos de altíssima eficiência, já usa LED no seu mercado, já usa motor inverter, você vai ter consumo de energia. Então, nós temos a solução para terminar com esse problema, que é o alto custo com a energia, né? É um custo, quando nós falamos do mercado pequeno, de pequeno porte, aí, gasta aí 4, 5 mil reais por mês, ele impacta bastante nos lucros do mercado, né? Eu sempre digo para o cliente que fala, mas o teu sistema é muito caro, o investimento é alto, né? Eu digo, eu poderia, por exemplo, ampliar meu mercado com esse valor. Eu pergunto, quanto é que você tem que ampliar o teu mercado para lucrar 5 mil reais limpinho por mês?
quantos funcionários você vai ter que gerenciar mais, ou trabalhar mais um dia mais da semana, um turno ou algo assim. Quanto estoque você vai ter que ter? E se você fizer tudo isso e mesmo assim você não ter mais clientes, então você botando energia solar, tu tem a economia é instantânea. Você ligou o sistema, você está economizando. E assim como foi comentado, tem financiamentos com linhas totalmente acessíveis. Os bancos estão vendo com muito bons olhos isso, porque eles começaram a pensar também. Eu tenho, seja um mercado ou outra empresa, não, eu quero pegar um X valor porque eu vou ampliar e vou vender mais. E se eu não vender mais, eu vou conseguir pagar o financiamento? O solar, não. Você colocou o solar, você vai abater o valor da conta, vai pagar o financiamento e vai sobrar dinheiro. Então, o banco está oferecendo taxas muito interessantes para isso, que chegam até 0,9% ao mês, algo que tu não consegue no empréstimo de giro rápido, pagar 1,5%, 2%, às vezes depende do banco, né? Então, está muito facilitado esse crédito, está ajudando muito os mercados. Nós colocamos, até o primeiro mercado foi em Guaporé, até o vizinho lá, né? Ele ficou muito contente com o nosso trabalho e com o resultado. Ele ampliou o mercado dele, ele dobrou o mercado dele, ele botou mais sistema fotovoltaico. Ele tem uma granja com 1.000 suínos, ele botou mais um fotovoltaico nos suínos, e agora ele quer botar mais um fotovoltaico para complementar o mercado que ele não consegue 100% por causa da área. Então, o que a empresa enxerga? Eu posso, com esse valor que eu economizar 5, 6, 8, 10, eu tenho clientes meus que economizam 12 mil reais por mês. Eu posso, como eu comentei, baixar o preço do meu produto para poder vender mais. Eu posso simplesmente guardar esse dinheiro, ou se eu financiei, pagar o financiamento e guardar o restante. Então, você pode aumentar muito a rentabilidade do teu mercado, ou você pode aumentar o número de clientes também com isso, né? Perfeito. Então, agora eu gostaria de passar para os supermercadistas e para vocês também a oportunidade de tirar algumas dúvidas, perguntarem para eles e até trocar entre vocês informações, né? As dúvidas ou até mesmo sugestões que vocês poderiam passar para os seus colegas, né? Teria alguma pergunta? Na verdade, assim, lá no meu mercado, até nós estamos com alguns orçamentos bem nessa parte da energia solar. Então, se fica até com algumas dúvidas, qual a melhor empresa ou qual a empresa que eu vou escolher? Porque, assim, na verdade, não se sabe direito o que a gente poderia analisar para decidir qual a empresa que eu vou buscar. No fotovoltaico, assim como equipamentos de bens duráveis, é um mercado bem complicado. Eu falo em questão da concorrência. Por quê? Infelizmente, muitos clientes buscam preço baixo. Nós temos até um exemplo que nós conversamos agora há pouco com que está presente aqui. Ele, felizmente, escolheu uma empresa competente da região dele, foi muito bem atendido. Um outro parceiro dele não escolheu. Ele está com problemas até hoje. Às vezes, por causa de alguns, sei lá, 2, 3, 5% a menos, acabam escolhendo uma empresa sem competência e sem seriedade. O mercado, quando ele compra pão de alguém, ou ele compra arroz, feijão, ele compra carne, se ele não foi bem atendido ou o produto não é bom, na semana que vem ele compra de outro. O fotovoltaico não, você está fazendo um investimento aí para 25, 30 anos. Você não vai simplesmente descartar algo que investiu e comprar outro. É um investimento muito alto, né? Então tem que escolher muito bem de que forma. Fazer vários orçamentos, desconfiar do preço muito diferente. Hoje, qualquer coisa assim, 5, 6, 10% de diferença é de desconfiar. O produto é muito caro, então a mão de obra especializada ela é cara. Então, eu sempre falo para o meu cliente, se você quer preço, eu não tenho. Eu tenho qualidade, eu tenho segurança. Você vai ter garantia comigo que você vai ter rentabilidade. O mercado que tem em Guaporé, que foi o primeiro sistema de Guaporé também, ele já botou 3 sistemas com nós. Vou falar com ele, pode perguntar para o Giovanni lá, ele vai recomendar nós, tenho certeza absoluta. Então, daí nós vamos fazer o quarto para ele, quarto sistema. Então, falar com os clientes, onde você instalou? Instalei no fulano, Beltrano, ciclano. Liga, fulano, você fez um sistema com a empresa X, como é que foi o atendimento? Quando precisou, ela estava presente. As empresas hoje elas querem ganhar negócio, então elas fazem qualquer preço. Aí daqui 2 anos você tem um probleminha, você liga para ela, o cara fechou as portas, porque com o preço que ele vendia, você consegue se manter no mercado. Aí você vai ter que buscar assistência de uma outra empresa concorrente. A empresa diz, eu orcei para você aquela vez lá, né? Você escolheu o barato, né? Então agora vai ser um pouquinho mais caro para você.
Então, escolhe, busca informações da empresa, quanto tempo tem de mercado, se ela tem registro no CREA. 95% das empresas que eu pesquisei, dos meus concorrentes, não têm registro no CREA, trabalham ilegalmente. O CREA, já fiz denúncias até, eles não estão nem aí. Aconteceu agora não tão agora, uma empresa grande do meu ramo derrubou um mercado em Foz do Iguaçu. Caiu o mercado. Ele implodiu o mercado. Eles colocaram painéis sem fazer um cálculo estrutural, as paredes do mercado implodiu. Ele caiu. Tanto o telhado como o mercado. Destruiu o mercado. Se essa empresa não tem um porte para reparar isso aí e o cliente não tem seguro, ele perdeu investimento talvez de 25, 30 anos de trabalho da vida dele, porque ele não vai ter de quem cobrar da empresa. Teve um outro mercado em Caxias do Sul, que também caiu, botaram um monte de painel, quase matou o proprietário do mercado. Ele estava inaugurando o mercado desabou, por causa dos painéis solares. Então, buscar sempre conhecer a empresa, quanto tempo de mercado tem, e os clientes ver se recomendam ou não. É o primeiro passo. Depois você olha preço, pega orçamentos, compara. Por que o teu é um pouquinho mais caro? Tu vai ver, tem mais painéis, está melhor dimensionado. Então, vale a pena tu investir numa segurança nesse sentido. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta para o sistema solar? Todo mundo aqui. Só um pouco, por favor, só no microfone para a gente poder registrar. Muito obrigado. Qual é o tempo de retorno do investimento se for com recurso próprio? Ele é variável conforme o teu consumo, o teu gasto de energia, né? Quanto mais caro você paga a sua conta, geralmente mais rápido é o investimento. Uma conta aí de R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000, hoje, até o dólar subiu bastante essas últimas semanas aí, está dando um retorno de menos de 40 meses. Então, você investir R$ 250 mil. Em 40 meses, você tem esses R$ 250 mil de volta na sua conta, se você guardar o dinheiro da economia. Alguém mais gostaria de fazer pergunta para o sistema solar? Então, eu vou fazer uma pergunta para o sistema solar, então. A gente falou aqui tanto em perecíveis, em balcões refrigerados, ar-condicionado, todo esse sistema que exige energia elétrica. Como é que funciona? Como é que é a solução? Os painéis solares dão conta disso? Essa é uma pergunta que a pessoa faz bastante, sabe? Porque ele pensa que eu vou me isolar da rede elétrica e vou trabalhar só com painéis fotovoltaicos no meu estabelecimento. Não é isso que acontece. Você vai ter todo o suporte de potência da rede elétrica. Ele é um complemento, ele serve para gerar créditos. Quando está nublado, quando está ou de noite, você não vai ter energia solar. Então, você vai estar consumindo da concessionária. Ele vai servir para, durante o dia, todo o sol que incide ali vai ser convertido em 220, 380, vai ser usado no mercado. O que não for usado vai ser exportado para a rede e vira um crédito. Esse crédito você vai usar durante o mês, vai ter a leitura, tudo que sobrou, você vai gerar um crédito para o mês seguinte ou para outro mês, até 5 anos, 60 meses de crédito. Se eu tenho um mercado com filiais, por exemplo, eu ponho numa das minhas lojas e abato das outras. Então, eu faço um investimento só e consigo abater da minha rede, digamos assim, ou 4, 5 mercados, desde que estejam na mesma concessionária, né? Então, ele não depende do solar para funcionar o equipamento. Eu tenho lá o solar funcionando e a rede elétrica. Outra pergunta que faz nesse mesmo sentido, e se faltar energia, o solar vai me manter? Não. Obrigatoriamente, ele tem que desligar. É uma norma da ANEEL. Você não pode ser uma ilha. Tem um sistema que se chama anti-ilhamento. Acabou a energia da concessionária, o teu sistema desliga automaticamente. Por quê? Essa falta de energia, ela pode ser uma manutenção do sistema da rede. Se você gerasse energia, ele vai passar pelo transformador, vai subir a 13.800 volts e pode eletrocutar um funcionário. Então, desligou, acabou a luz, acabou o fotovoltaico. Ele se desliga automaticamente por segurança. Legal. Alguém tem alguma pergunta para o pessoal de equipamentos aqui, o Jefferson? Senão, eu tenho as minhas perguntas aqui. Queria fazer umas perguntas, até se vocês quiserem colaborar. Bom, vou fazer o grande sonho de todo supermercado. Vou reformar a minha loja. É o desejo de todo mundo, né? Reformar, claro, a gente sabe que não é só alegria, tem as despesas. O que tu aconselha para o supermercadista, assim como o Ricardo comentou,
O que ele, além das preocupações, não só preocupações, vamos dizer, de empresa, mas as preocupações de equipamentos, dimensionamento de equipamentos, porque a gente sabe que o supermercadista, assim como a Cirilene comentou, ela, em 3 anos, ela previu que os equipamentos iam suprir a necessidade dela. Até, de repente, ela comprou um pouco a mais. E em 3 anos se foi, né? Já o equipamento está bom, funcionando, mas o supermercado dela aumentou. O que tu pode sugerir nisso aí? Não existe muito o que sugerir, porque a troca do equipamento se faz necessário quando tu aumenta a tua demanda de venda, tá? Isso é uma consequência. E vai existir clientes que vão montar a loja e vão ficar 10 anos com aquele estabelecimento e pode olhar para eles, 10 anos eles vão estar iguais. Eu não sou o único vendedor e empresa de equipamentos do Brasil. Então, a dica é trocar o quanto antes. Ache, de qualquer maneira, o cliente adora novidade. É um momento de lojas modernas. Então, trocar o equipamento faz parte. Eu lembro de uma história de um supermercadista da minha região, e vamos colocar aí, quando eu era um consumidor de prateleira, criança, que ele fazia muita mudança na loja dele. E ele tinha um fornecedor. Até o momento que o fornecedor disse: meu querido, eu não tenho mais equipamento para ti, eu já te vendi o melhor que eu tinha. Está na hora de tu conhecer o Brasil e trazer mais novidades. Então, a escolha do equipamento, ela, nesse sentido de prever o futuro, é meio que não ter muito como prever. Mas dimensionar ele corretamente para a tua situação do momento, que a colega também falou, o balcão fora da proporção, aí tu tem que contratar alguém que entende. A expertise que a gente usa para isso é conhecer a loja do cliente. Em certos momentos, as pessoas que vão trocar ideias com nós, quando falam em reformulação de loja, a primeira pergunta não é nem saber quantos metros quadrados é a loja, e sim quanto é teu faturamento. Em cima disso, a gente trabalha com média de 5 linhas de produto. Em cima do faturamento existe cada linha. Então, tu ter um dimensionamento correto, tu comprar o produto correto. Mas você é supermercadista, não um conhecedor de equipamento. Então, chama uma empresa séria, um parceiro que esteja do teu lado, alguém que tenha credibilidade. No nosso segmento, ele falou também do solar, que tem esse problema de empresas não sérias, empresas relativamente jovens, com um preço absurdo. Eu sempre digo para a minha equipe, não existe preço que não possa ser batido, certo? Então, preço é uma consequência do trabalho. Então, dependendo do que o cara vai te entregar, o preço vai ser subsequente. Ainda mais que temos 5 linhas, fica fácil de tu encaixar o cliente em qualquer uma delas. 5 linhas, quando tu fala, são cada linha tem um tipo de... Um nível de atendimento. Tá? Mercado de 100 mil, mercado de 200, mercado de 300, 400, de 500 para fora, Isso 1 também milhão. impacta na durabilidade do equipamento. Durabilidade, sim, do equipamento e o rendimento de refrigeração também, né? Isso tem a ver com cálculo de frio, fluxo. Quanto maior o teu faturamento, mais fluxo de ar tu precisa, mais entrada de calor tu tem. Então, são coisas que a gente não senta para discutir com o cliente, porque a gente é chamado para dar a solução. Então, a gente só faz a avaliação nossa e passa a indicação. E sobre a empresa, e é uma coisa que a gente tem que falar, apesar do colega do Solar também ter dito, tem que consultar a empresa. Busca o CNPJ, consulta a razão social. Dentro do nosso segmento, ele vai derrubar mais da metade. Menos emoção e mais razão. Boa. Então, existe empresa, aquilo que ele falou, ele vai te prometer mundos e fundos e não vai acontecer. Geralmente, a empresa que mais consegue se vender é a que menos consegue entregar. Então, a parceria, o ombro a ombro, aquele que vai estar do teu lado, eu acho bem importante. Ou buscar referência. Busca 3, 4 referências, é isso que vai te dar maior entrega e vai colaborar muito com a escolha. Bom, eu queria aproveitar até, eu sou adoro esses bate-papos que a gente aprende muito. Queria aproveitar a Ângela, que tem quantos anos? 24 anos de empresa? 20 anos. Eu queria que tu colocasse um pouquinho da tua experiência para nós, tá? Você que já passou por várias fases, imagino, né? Que tu contasse
Esses momentos que vocês tomaram a decisão de fazer alguma mudança, colocar algum equipamento, focar mais nessa parte, tanto da parte de equipamentos e como soluções para atender o teu consumidor, a questão da energia, a questão da temperatura dos equipamentos. O que tu, em cima disso aí, você trabalhou e pesquisou junto com os teus sócios e tudo mais? Uma das coisas que tem que cuidar bastante é a questão, agora entrando o verão, então, as manutenções preventivas, porque sempre acontece lá dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro, de parar tudo. A gente já teve uma situação de dezembro de parar tudo mesmo, porque deu, assim, acho que uns 5 anos atrás, um calor muito forte em Curitiba, era um sábado de dezembro, e aí você tem que ter os parceiros, porque aí você precisa de peça, precisa das coisas e precisa que te atendam. Então, isso a gente tem que cuidar também com quem você compra, se vai te dar essa estrutura depois. Porque aí já aconteceu da gente ir lá buscar motor na casa da pessoa, porque você tem que continuar e daqui a pouco para tudo, você perde carne, perde tudo. Então, cuidar também disso e ter sempre essa manutenção preventiva, né? E de ter essa pessoa... Porque, às vezes, a gente também investe em equipamentos de última geração... gasta um dinheiro preto e daí pega qualquer pessoa lá para fazer manutenção. E isso também não dá certo. Então, isso também tem que ter um cuidado e ver também se essa pessoa é que nem médico, né? Você está lá, quem vai ganhar bebê lá, o que ele pergunta a primeira coisa? Eu vou ganhar bebê em janeiro, você vai estar lá ou vai estar de férias? E quem eu encontro? Vai deixar alguém no lugar? Então, nós temos sempre esse cuidado com a pessoa que faz manutenção, ela já deixar pelo menos mais 2 pessoas para a gente ter, porque acontece mesmo, até porque você acaba exigindo mais dos equipamentos num final de ano, então é calor, mais exigência, mais cliente, então máquina também, né? Você ter uma máquina de reserva, e a gente tem muito assim parceria também lá com fornecedores que às vezes eles têm até para emprestar. Não sei se vocês fazem isso, mas isso é uma coisa importante também. A gente ter esse parceiro, já aconteceu, de Serra Fita pifou, e você empresta lá uma para você continuar tocando até arrumar. Isso só com parcerias mesmo, né? Só com parcerias, exatamente, porque a questão de... Hoje tem que desconfiar do muito barato. E hoje tem que ser na parceria, porque todos têm que sobreviver. Então, não tem mais como... Porque tá ficando tudo muito apertado. Então, você tem que buscar a rentabilidade tua e ter alguém que realmente te atenda, né? No momento que você precisa. Pessoal, vocês têm alguma pergunta ou até uma vivência que passaram sobre equipamentos, sobre, daqui a pouco, alguma dúvida, a questão da energia solar? Vocês queriam fazer mais uma colocação? Vamos lá, aqui, só um pouquinho. Só vou complementar o que a Ângela falou, né? O valor, o preço. E tem uma frase que um colega meu usa, ele diz, tem horas que tem coisas que não tem preço. Então, o auxílio na hora difícil não tem preço que pague, né? Um equipamento estragar vamos considerar pequeno, com 5 mil reais dentro. Quanto custa isso, né? Então, a manutenção, o parceiro, ou, enfim, de qualquer maneira, né, tem que ser levado em consideração. E isso é muito importante. Ricardo. Um caso também que, no nosso setor, quando você tem um problema no fotovoltaico, ele, queira ou não queira, ele gera dinheiro, ele não gera energia, ele gera dinheiro. O sol está batendo nele e você está economizando. Você pega uma empresa lá com preço um pouquinho menor, mais longe e tal, deu um problema que acontece. Como qualquer equipamento, o melhor, tanto o pior, estraga. O melhor estraga bem menos, mas ele estraga, uma vez ou outra ele vai estragar. O cara demorou lá 15 dias para te atender, para trocar um inversor, para vir fazer a manutenção. Você perdeu metade do mês de geração. Nós estamos falando, talvez, de 5 mil, 8 mil, 10 mil reais. Então, é uma economia, às vezes, um pouco besta, digamos assim. Eu vou fazer com o cara mais barato e, na hora que ele vai te atender, ele vai deixar na mão. Então, tem coisas que tu não pode economizar, tu tem que ter uma segurança, né? O modo, fugindo um pouquinho do assunto, que puxei pela memória agora, como os mercados são meus clientes, a grande parte dos meus clientes são mercados, a gente visitou vários mercados na região, né? E tu vê o pessoal tentando economizar energia, de um jeito bem, digamos assim, bem
errado. Ou eu cheguei no mercado, não sei se vocês fazem isso, mas se fizerem, enfim, todas as luzes apagadas, todas, todo no escuro. Eu entrei, olhei assim, pensei, será que estão de luto? Será que estão atendendo? Não estão atendendo? Me senti mal lá dentro, porque tu já passa por alguma coisa, tu não enxerga nada lá dentro. Aí comentei com o proprietário, que estava no caixa, ninguém no mercado, nenhum cliente, estava vazio o mercado. Era um horário, umas 4 horas da tarde, deveria ter alguém já. E aí falei do sistema, ele disse, não, a gente economiza aqui, ó, desliguei as luzes. E eu perguntei, tu acha que isso é uma opção boa? Você tem aí luz, por mais que não era um LED, mas quanto representa o custo da iluminação comparado com um freezer, com outras coisas, né? Então, o cliente achando que estava fazendo algo bom, apagando as lâmpadas durante o dia e tendo um local escuro, você perde até o interesse de comprar, né? E outro cliente me disse que desligava os freezers durante das bebidas, né, de noite para ligar de dia. Isso, além de gastar mais energia, porque tu perde todo o que ele trabalhou para gelar a bebida, você vai perder tudo durante a noite e começar do zero no dia seguinte. E eu tentei explicar para ele que isso não valia a pena. Ele achou que valia a pena. Equipamentos de refrigeração de anos passados. Teve um cliente que tu colocava a mão fora do equipamento, estava mais gelado que dentro, escapando frio, no caso. Isso gasta muita energia. E, às vezes, um investimento pequeno que você faz numa economia, num melhoramento, você economiza, você paga N vezes depois, né? Então, tudo que for economizar, não pense em 2 vezes. Claro, você tem que ter um tempo de retorno, mas tudo que retornar em menos de 3, 4 anos, vou trocar lâmpadas de LED, não tenho ainda, isso retorna em 6 meses. Talvez um freezer, não sei o tempo de retorno no freezer mais eficiente, um ar-condicionado. E depois que você fez toda a melhoria, você entra com o fotovoltaico. Se você ia gastar talvez 200 mil, você gasta 30 mil reais em melhorias energéticas, em vez de gastar 200, você gasta 150, 140. Por isso que eu trabalhei muito tempo com LED também. Eu chegava no cliente e dizia, você vai gastar 100 mil reais, mas se tu gastar 5 mil de LED, você gasta 80 mil reais no fotovoltaico. Só que o pessoal não comprou muito a ideia do LED no passado, há 6 anos atrás. Hoje a maioria já tem, né? Então, você tem que sempre pensar assim, você vai gerar retorno, vai gerar economia, isso aí é uma fonte de renda, porque você deixou de gastar. A luz você tem que pagar. Se você não pagar a luz, 60 dias tu corta, se foi teu mercado. Então, você está ganhando dinheiro, sem aumentar estoque, sem aumentar funcionários, sem aumentar horas de serviço, você ganha dinheiro com a economia. Legal, eu estou vendo que a tendência também é se profissionalizar, cada vez mais se tornar profissional dentro do supermercado, fazendo essas pesquisas, fazendo essa gestão, né? Como você comentou, preparar o supermercado para não parar. Né? Esse que é legal. Com licença. Você estava falando de desligar freezer, né? O meu irmão é especialista em cerveja, então ele já sabe aonde desliga os freezer à noite ou não, porque, segundo ele, a cerveja fica choca. Então, você veja, olha a qualidade que você vai vender para o cliente. Às vezes, você não sabe por que a tua venda da tua bebida caiu. De repente, você está vendendo cerveja choca, porque ela refrigera e esquenta, refrigera e esquenta. E outra coisa também que a tendência é a iluminação no hortifruti. E um projeto bem feito, luminotécnico, ele não sai tão caro e você também vai economizar bastante. Então, às vezes, chega uma situação, e até fiquei pensando aqui, que você não consegue uma demanda no teu telhado para a tua loja, mas aí, se você já substitui algumas coisas, já fica mais fácil, porque aí você consegue ter uma diminuição também no gasto, né? Exatamente. Alguns concorrentes querem vender mais do que o cliente precisa. Fechei uma venda de 20 kW, 50, 80, 100. Nós buscamos primeiro melhorar para o cliente o que ele pode melhorar. Iluminação de LED, melhorias. Teve um outro cliente que nós comentamos, tu tem todos os teus expositores abertos, porque tu não põe portas. Tem gente reformando os expositores hoje e botando portas. Isso aí, a gente fez um cálculo com ele, ele me falou, ele disse, não, eu já sei isso aí, mas custa muito caro. Eu botei no papel para ele, cara, se tu fizer isso aí, tu vai gastar lá 15 mil reais, acho que era, e em menos de um ano e meio, você tem esse dinheiro de volta. Então, primeiro, melhora a eficiência energética do estabelecimento. Depois, pensa no fotovoltaico. Né? A gente quer vender a solução melhor para o cliente, não a melhor para mim. Legal, pessoal. Muito obrigado. Então, eu acho que
a contribuição de vocês, tenho certeza, foi muito importante, porque a gente começou a observar outras coisas importantes do equipamento e a parte da energia solar aí. E vocês contribuíram, os supermercadistas contribuíram com a sua experiência. Muito obrigado pela participação de vocês.